Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa palavra que todo mundo acha que conhece, mas que é bem mais complexa do que parece. Pecador. Parece um rótulo, né? Mas para guiar nossa conversa, a gente está com um material muito bom aqui, um artigo super detalhado de Diego Pereira do Nascimento, do site Teológico. E a nossa missão hoje é, assim, tentar ir além daquela imagem de vilão, sabe? A ideia é usar o artigo para a gente entender de onde essa palavra veio, o que ela significava lá nas raízes bíblicas e como essa ideia evoluiu até virar uma doutrina tão central. Exato. E um ponto de partida que o artigo já deixa claro e que é fundamental é que, para a teologia cristã, pecador não é bem uma etiqueta para um grupo de pessoas más. É apresentado mais como uma condição humana universal. O foco não está tanto nos atos, mas na natureza de onde esses atos vêm. Perfeito. E para dar o pontapé inicial, o artigo destaca aquela frase super conhecida de Romanos, né? Pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Essa ideia de que é para todo mundo, sem exceção, é o nosso começo. Vamos entender o que isso significa de verdade. Ok, vamos lá, pelo básico então. Eu imagino que para muita gente, pecador é isso, alguém que faz algo errado, que quebra uma regra. O artigo começa por aí ou ele já, assim, complica desde o início? Ele começa exatamente aí, com a definição mais direta que a gente encontra em 1 João 3,4, que é: o pecado é a transgressão da lei. Simples. Você tem uma lei divina, você quebra essa lei, você peca. Mas o interessante é o que o artigo explora logo em seguida, que é a consequência. E aí a coisa fica mais profunda. A consequência não é só uma punição, uma multa, é uma separação. O texto fala de morte espiritual, que é basicamente uma alienação, um distanciamento da fonte da vida, que seria Deus. Nossa, essa ideia de separação é muito forte. Mas o ponto do artigo que realmente me fez, sabe, parar para pensar, foi a origem da palavra no hebraico. Isso mudou tudo para mim. Sim, a etimologia é fascinante. A principal palavra no Antigo Testamento para pecado é shatatá. E a imagem por trás dela não é de maldade, de um coração ruim. A tradução literal é errar o alvo. Errar o alvo? Pensa num arqueiro que mira bem no centro, mas a flecha desvia um pouquinho e acerta a árvore do lado. Ele não queria acertar a árvore, mas, bom, ele errou o alvo principal. Entendi a imagem de errar o alvo. Mas não soa um pouco leve demais? Quer dizer, quando a gente pensa no exemplo de Davi, que o artigo usa mais pra frente, ele cometeu adultério, assassinato. Errar o alvo? Parece até um eufemismo. Ótima pergunta. E a resposta, que o artigo explora, está na riqueza da língua hebraica. Shatath é só uma das palavras. O Antigo Testamento tem outras para descrever a gravidade da coisa. Por exemplo, tem a palavra avon. Ela não fala só do ato de errar. Ela fala de iniquidade, de uma perversidade que já está dentro da pessoa. A imagem aqui seria de um arco que já é torto. Não importa o quão bom o arqueiro seja, a flecha nunca vai sair reta. Avon é a condição torta, a inclinação para o erro. Entendi, faz todo sentido. Uma coisa é você errar o alvo por um deslize, outra coisa é o seu equipamento já estar, com defeito de fábrica. Exatamente. E ainda tem uma terceira palavra, Peixa, que é mais forte ainda. Essa descreve uma rebelião mesmo, deliberada. É o arqueiro que olha para o alvo, sabe onde ele tem que acertar e, de propósito, ele vira e atira na direção oposta. É um desafio aberto à autoridade. Então o Antigo Testamento tem essa visão com várias camadas, sabe? O deslize, a natureza torta e a rebelião consciente. Pecado não é uma coisa só. Entendi. Então, se a ideia principal é essa de errar o alvo, o primeiro erro de todos lá na história de Adão e Eva tem que ser a chave para entender tudo, né? Como o artigo conecta essa história com a ideia de desvio? Precisamente. O artigo descreve a queda não como se Adão e Eva tivessem acordado um dia e pensado: hoje vamos ser maus. Foi mais uma quebra de confiança. Deus estabeleceu um alvo, um caminho de confiança mútua. E eles escolheram errar esse alvo para buscar autonomia, para serem meio que os seus próprios deuses decidindo o que é certo e errado.
E as consequências que o artigo descreve batem certinho com o que você falou de separação. A primeira coisa que eles sentem é vergonha, eles se escondem. Depois, medo de Deus. E no fim, a expulsão do jardim, que é a imagem máxima de afastamento da presença de Deus. Tudo se encaixa. E o artigo dá um exemplo muito mais visceral e humano disso. O rei Davi, depois de todo o caso com Batseba e de mandar matar o marido dela, Úrias, Davi escreve o Salmo 51, e aquilo é um retrato cru da consciência de alguém que não só errou ao alvo, mas que se rebelou de propósito. Sim. E tem uma frase nesse salmo que o artigo destaca que é chocante. Davi está orando a Deus e diz: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Exato. E à primeira vista, como você disse, parece um absurdo, né? Ele pecou contra Batseba, contra Urias, contra a nação inteira. Mas o que a análise teológica aponta é que Davi entendeu algo fundamental. Embora o pecado dele tenha se espalhado na horizontal, a transgressão primária foi na vertical. Foi contra a santidade, a justiça, o amor do próprio Deus. Ele quebrou a relação principal. E tem outra frase nesse mesmo salmo que me pegou de um jeito diferente. Ele fala: sei que sou pecador desde que nasci. O artigo usa isso para mostrar que o buraco é ainda mais embaixo. Não é só algo que Davi fez, mas algo que ele é. Exatamente. Essa frase é a ponte. Ela tira a gente da ideia de pecado como uma lista de coisas erradas e joga a gente na ideia de pecado como uma condição. Algo que já nasce com a gente. E essa noção de uma condição que já vem com a pessoa é algo que o Novo Testamento vai pegar e assim, desenvolver de uma forma explosiva, principalmente com o apóstolo Paulo. Certo. Então, chegando no Novo Testamento, essa visão mudou ou foi só, digamos, aprofundada? A linguagem é a mesma? É uma continuidade, mas com um aprofundamento. A principal palavra grega para pecado, amartia, também carrega essa ideia de errar o alvo. Mas o que Paulo faz, e o artigo detalha isso muito bem, é quase que personificar o pecado. Para Paulo, o pecado não é só um ato isolado que a gente comete. É um poder, uma força que habita na humanidade e a escraviza. É quase como um software malicioso rodando em segundo plano no nosso sistema. Nossa, essa analogia do software é ótima. E tem aquela citação de Romanos 7 que o artigo traz, que é de uma honestidade brutal. Paulo diz: já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está descrevendo uma luta interna, como se tivesse um outro eu ali dentro, puxando as cordas contra a vontade dele. Exato. É a descrição de alguém que quer acertar o alvo, mas sente essa força interna, essa programação puxando o braço dele na direção errada. É a experiência da condição caída em primeira pessoa. E no meio dessa discussão toda sobre lei, natureza caída, entra Jesus. E parece que ele vira a mesa completamente. O artigo fala muito sobre como ele confrontava a hipocrisia religiosa da época. Os líderes religiosos tinham seus pecadores bem definidos, né? Eram quase categorias. Cobradores de impostos, prostitutas, eram eles os errados. E Jesus dinamita essa separação. Ele senta para comer com essas pessoas, para escândalo de todo mundo, e aí ele solta aquela frase que o artigo analisa, lá em Marcos 2. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O fascinante na análise é a ironia disso. Ele não está dizendo que os fariseus eram justos de verdade. Ele está usando a imagem que eles tinham de si mesmos contra eles. A mensagem implícita é: eu vim para quem admite que precisa de médico. O problema de vocês, os justos, é que vocês acham que não estão doentes. Ele universaliza a condição de pecador para incluir até quem se achava perfeito. Ok. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, a ideia de errar o alvo, a natureza torta, a rebelião, essa condição que Paulo descreve, é aqui que a gente chega na famosa doutrina do pecado original, certo? Exatamente. O artigo explica que foi Agostinho de Hipona quem sistematizou essa doutrina, e é crucial entender o que ela diz. Não é que a gente herda a culpa pelo que Adão fez. Ninguém é culpado por ter comido a fruta lá no jardim. A doutrina afirma que a gente herda a consequência. Uma natureza já caída, uma predisposição para errar o alvo, aquele arco torto que a gente falou.
A base bíblica principal para isso, que o artigo cita, é Romanos 5,12. Dentro dessa doutrina, o artigo menciona o termo depravação total. Isso soa bem pesado. Então, na prática, isso não quer dizer que todo mundo é o pior possível, mas que talvez até nossas melhores intenções tenham um fundo de egoísmo, que um ato de caridade pode estar misturado com um desejo de ser visto como uma boa pessoa. Perfeito a sua colocação. O artigo faz questão de esclarecer isso. Depravação total não significa que somos o mais maus possível o tempo todo. Significa que o pecado afetou todas as partes da nossa humanidade. Mente, vontade, emoções, corpo. Pensa numa gota de tinta preta caindo num copo de água limpa. A água não fica preta como a tinta, mas nenhuma molécula de água fica intocada. Tudo fica meio turvo. Essa é a ideia da depravação total. Nenhuma parte de nós escapou dos efeitos da queda. Certo. Se o problema é tão profundo assim, está na nossa programação, qual é a solução que o artigo apresenta a partir da teologia? Claramente, não é só tente ser uma pessoa melhor, boas obras, moralidade. Nada disso resolveria um problema de sistema operacional, né? Exato. Se o problema está na natureza, a solução tem que vir de fora. E é aqui que o artigo apresenta a resposta central do Evangelho: a graça de Deus em Jesus Cristo. A solução não está no esforço do pecador para se consertar, mas na intervenção divina. E o mecanismo para isso é a doutrina da justificação pela fé. Certo, justificação pela fé. O que isso quer dizer em termos práticos? Significa uma mudança de status legal. O artigo, citando Romanos 3, explica que um pecador é declarado justo diante de Deus. Não porque ele se tornou perfeito de repente, mas porque ele coloca a fé dele na vida e na morte de Cristo. É como se a justiça perfeita de Cristo fosse creditada na conta do pecador. Não é algo conquistado, é um presente recebido pela fé. Isso levanta uma questão bem óbvia. E a luta do dia a dia? A pessoa é declarada justa, mas no dia seguinte ela acorda com a mesma inclinação, o mesmo software rodando. A luta acaba? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o artigo responde com um conceito brilhante de Martinho Lutero: simul justus et peccator. Em latim. Isso. Significa, ao mesmo tempo, justo e pecador. Descreve o paradoxo da vida cristã. Perante Deus, no tribunal, o status da pessoa é justo, mas na experiência diária, aqui na Terra, ela continua sendo um pecador que luta contra essa natureza. É como um território que foi oficialmente libertado, mas ainda existem focos de resistência que precisam ser combatidos todo dia. Essa analogia é perfeita. A guerra foi vencida na cruz, mas as batalhas diárias continuam. A diferença fundamental, segundo a fonte, é que o crente não está mais sob o domínio do pecado. Ele foi liberto para lutar. Antes, ele era um escravo. Agora, ele é um soldado liberto que luta contra o antigo mestre, com a ajuda do Espírito Santo. Puxa, que jornada! A gente começou com a palavra que parecia simples, pecador, né? Alguém que quebra regras, e o artigo nos levou por um caminho muito mais complexo. Passamos pela imagem de errar o alvo, pela ideia de uma condição universal, pela redefinição radical de Jesus e pela solução que a teologia cristã propõe. Exatamente. Se a gente fosse resumir, o grande movimento que o material nos mostrou foi a mudança de perspectiva. O problema não são só os atos pecaminosos, mas a condição pecaminosa que gera esses atos. E, consequentemente, a solução não pode ser o esforço humano para melhorar os atos, mas uma intervenção divina para lidar com a condição. A raiz do problema e a solução estão em lugares completamente diferentes. E para fechar, fica uma reflexão que todo este material provoca. O artigo afirma que o pecado afetou a mente, a vontade, as emoções. Se a gente levasse a ideia de natureza caída a sério, mesmo que como uma hipótese, como isso poderia mudar a forma como a gente olha, não só para a religião, mas para tudo, para a psicologia, para o comportamento social, até para o jeito como a gente lida com nossos próprios conflitos e fracassos no dia a dia. É algo para se pensar.